Amém, irmãs, graça e paz. Que prazer estar aqui. Foi um longo trabalho, mas, para a glória de Deus, estamos muito felizes com a presença de todas aqui. E a nossa querida convidada, Nathalie, agora vai começar a palestra número 1, falando de discípulas, né? Mulheres discipulando mulheres. Vamos orar por ela. Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre a vida de todas nós, para que tenhamos os corações abertos a ouvir a Tua palavra, o Teu ensinamento. Também, Senhor, abençoa a Nathalie, conceda-lhe a inspiração do Espírito Santo, para que ela transmita a Tua vontade e o Teu querer. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, queridas. Um prazer estar aqui com vocês nesta tarde. Algumas eu sei que não puderam estar aqui ontem à noite, né? E ontem eu falei principalmente sobre o mandamento que Cristo nos deu de discipularmos, né? Aquele versículo lá, o ide, né? A gente está tão acostumada a enfatizar o ide, e que, na verdade, a ordem é fazer discípulos. E como nós, como cristãs, nós temos essa responsabilidade de discipularmos, de caminharmos com outras mulheres, de ensinarmos o Evangelho, de discipularmos, né, através da evangelização, mas também através do dia a dia, de como a gente precisa fazer isso como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. E nós temos a promessa do nosso Salvador, de que Ele estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, isso tem que nos encorajar a sair e a fazer discípulos e servi-lo, né? Talvez você esteja numa fase da sua vida que você não consegue sair muito, porque você tem vários discípulozinhos na sua casa que você tem que cuidar, que você não tem muita chance de sair. E faça isso com esmero, cuide, mas também não se prive de estender o braço e alcançar outras pessoas. E aí, hoje, a palestra dessa tarde, né, essa primeira palestra da tarde, é chamada Mulheres Discipulando Mulheres. E eu vou falar de várias maneiras como nós, mulheres, podemos auxiliar nossas irmãs, né, discipulando e cuidando e ajudando a crescer. E assim a gente cresce também. E relacionamento entre mulher é complicado, não é? Assim, é. Não fala que não é, não, porque é. Eu sei. Eu vejo pelos meus filhos. Eu tenho 2 meninas e um menino. O menino é o filho do meio. Menino, e aí, tá tudo bem? Tá. Teve um problema na escola? Ah, teve, não sei o quê, tá, mas resolveu. Por quê? Moleque resolve. Moleque vai, resolve, briga, sai na mão, e acabou, passou. Menina, não. É um entojo, né? Ei, não vou te convidar para o meu aniversário, né? Nem vai fazer festa de aniversário e está falando que não vai convidar outra para o aniversário, né? E assim fica aquele enrosco, aquele resmungo, e um grupinho de lá e um grupinho de cá, né? Quando elas são menorzinhas, elas ainda assim têm amizade, tal, vai crescendo ali. Depois, eu não sei com vocês assim, mas a minha mais nova tem 8 anos, a mais velha está com quase 19. A gente tem aí não sei se eu falei, né? Tem a Bianca, que tem quase 19, o Samuel tem 14 e a Nicole tem 8. Eu brinco que eu tenho um filho a cada 5 anos, que é para poder pagar a faculdade de cada um individualmente. Mas não é, foi assim que Deus mandou, né? Não foi planejamento nosso, não. Então, a partir desses 8 anos, assim, mais ou menos, começa esses entojos, né? Assim, essas rixas, essas... Estou segurando errado o microfone aqui, porque está dando barulho? E aí é difícil, porque menina leva isso, né? E vai caminhando com isso. Eu lembro a minha mais velha, quando ela tinha uns 12 anos, ela ficava muito sozinha na escola. Eu falava, filha, né, recebi uma mensagem que você está, sei lá, sozinha no pátio, só vai para a biblioteca na hora do lanche, não fica com ninguém. Né? Ela falou, mãe, aquelas meninas não dá. Porque, assim, um tanto de menina só quer ficar falando de namoradinho. Tem 12, não quero falar de namoradinho. E o outro grupo brinca, elas são pokémons, e eu não quero brincar disso também.
Aí ela ficava assim, eu prefiro ir para a biblioteca, prefiro ficar sozinha e tal, né? Até eu cheguei à conclusão, eu falei, é melhor mesmo, filha, vai para a biblioteca, vai ler, né? Do que um grupo ou outro também não tava dando muito certo. Mas menina, mulher guarda na memória aquele ressentimento, faz picuinha, grupinho, panelinha, fofoca, só que não fica só na infância. Vem para cá, ó. A gente cresce com isso. E a gente carrega isso para o resto da vida se a gente não cuidar. Porque é uma coisa mais da mulher, acontece com homens também, mas é mais da mulher. Por quê? Mulher tem necessidade disso daqui, ó. Homem se reúne para ficar fazendo um chazinho da tarde? Não. Eles não têm a menor necessidade disso. Mas é a maneira como Deus construiu o homem. Fez lá as ligações, né, na cabeça deles e da nossa, que são totalmente diferentes. A gente tem essa necessidade, mas aí isso também cria mais atrito entre a gente. E a gente precisa cuidar disso, para que essas coisas não criem raízes no nosso coração e se transformam em pecados. E é feio. E a gente precisa se arrepender disso, se isso acontece. Porque, assim, qual o maior problema de relacionamento que a gente tem? Qual a maior dificuldade que a gente tem nos nossos relacionamentos? Pensa aí, será que é falta de tempo? Pode ser. É falta de dinheiro? Pode ser. Você vai falar, Nathalie, minhas amigas só ficam me chamando para ir em cafeteria, para ir em lugar caro, então eu não consigo me relacionar com elas porque eu não tenho condições financeiras disso, né? Seu problema de relacionamento é porque sua família é complicada? Pode ser. Tem mulher que tem casamentos muito difíceis, filhos que são difíceis de lidar em determinadas idades, né? Pode ser que a gente também seja complicado. Será que é? Será que é só os outros que são complicados ou a gente também é? Ou é principalmente a gente? Porque a gente esquece, né? A gente olha para os outros e fala, ai, aquela mulher lá, não consigo nem começar a conversar com ela, porque é tanta coisa que ela vem falando e é tão chato e tal. Mas a gente se esquece de olhar para a gente também. Quão chatas nós somos. Quanto a gente guarda ressentimento, quanto a nossa língua é pesada para falar dos outros, né? O nosso maior desafio em relacionamentos, para que a gente se doe para outras pessoas, não são as outras pessoas, somos nós, né? A gente coloca empecilhos para se relacionar com outros, a gente acha muito defeito nos outros e a gente se acha muito boa muitas vezes. Nós somos críticas, orgulhosas, maledicentes, e muitas vezes a gente não percebe isso no nosso próprio coração. E isso interfere grandemente na nossa capacidade de servir outras pessoas, de cuidar de outras pessoas na igreja, de se dispor a alcançar famílias, irmãs que estão, de repente, em necessidade, tá? De obedecer a ordem de fazer discípulos. Então, a gente precisa do quê? De puxão de orelha constante e de encorajamento constante. E aí eu queria trazer para vocês, então, esse puxão de orelha e o encorajamento também. E eu espero que isso continue entre vocês, porque essas coisas não podem acontecer só quando tem um evento de mulheres. Essas coisas precisam acontecer constantemente na vida da igreja. Puxão de orelha e encorajamento. É o que a gente faz com nossos filhos em casa, né? A gente não... Bom, não sei, talvez a casa de vocês seja diferente, né? Mas lá em casa, não dá para ter um puxão de orelha e um encorajamento uma vez por mês. É quase todo dia. Um puxão de orelha, um encorajamento, um redirecionamento das coisas, né? E com a gente, na nossa vida cristã, tem que ser assim também. E se você quiser já abrir lá em Tito 2, eu vou falar dos versos 3 a 5. Aí você vai falar, meu Deus do céu, é toda reunião de mulheres, as mulheres vão resolver falar desse texto, não aguento mais. É Dia das Mães, Dia da Mulher, Natal, Ano Novo, Páscoa. Toda vez parece que tem uma reunião de mulher e fala nesse texto. Você está muito cansada desse texto, minha amiga? Você quer ir embora? Pode ir, eu não vou ficar chateada. Mas se você ficar, tem lanchinho depois, né? Tem lanche, né? Ah, então, quiser ficar pelo lanche, pode ficar também, né? Eu sei que é um texto que talvez você tenha já ouvido muitas vezes, mas, de repente, eu posso trazer alguma ideia diferente hoje para você aí, né? Tenha paciência, então, porque a palavra de Deus, ela sempre nos ensina. Ela é útil para a nossa exortação, para a nossa correção, para que a gente aprenda e para que a gente, principalmente, cresça e seja habilitada para toda boa obra, né? A própria palavra nos fala isso.
Eu tive a oportunidade de morar em Michigan, nos Estados Unidos, meu marido foi fazer doutorado lá. Eu falo que nós moramos lá por 5 invernos, porque eu conto os invernos que eu passei lá. Michigan fica bem ao norte dos Estados Unidos, divisa com o Canadá, e, gente, o inverno lá é com força, com gosto, né? Assim, é inverno, começa a nevar em outubro e para final de março. Então, para vocês que estão aqui nesse clima gostoso e tal, que vocês quase nem sabem o que é blusa, gente, lá o negócio é difícil. E eu nunca morei em um lugar muito frio, mas sempre morei em São Paulo, né? Para mim era muito difícil estar num lugar extremamente frio, que você não consegue sair, que você não anda na rua, que não tem nem calçada para você andar, porque as pessoas só usam carro lá. E para mim foi muito difícil, assim, né? Então eu contava, não, é só mais um inverno, só mais 2, né? Que aí a gente ia voltar para o Brasil. Então eu ia contando quantos que estavam faltando para a gente voltar. Só que a minha vontade de ficar em casa era muito grande. Só que eu era puxada por outras para sair de casa e sair de mim mesma também, que a gente fica muito ensimesmada muitas vezes, né? E aí toda terça-feira de manhã a gente tinha uma reunião de estudo bíblico que chamava Soul Care, cuidado da alma. E aí nós nos encontrávamos, eram esposas de seminaristas também, né, que estavam lá estudando, de países diferentes, de lugares diferentes ali também dos Estados Unidos, mulheres mais velhas, mais novas, com filho, sem filho e tal. E a gente se encontrava toda terça-feira para estudar a Bíblia. E, a despeito do frio lá fora, aquilo foi tão bom para o meu coração, foi tão bom para a minha alma ser discipulada, não só pela líder que abria a casa dela para aquilo toda semana, mas para as outras mulheres que eu encontrava e tinha contato com elas, e que também me contavam da experiência delas. E aí eu via que, assim, o passar frio era o menor dos problemas. Eu estava reclamando do tanto de neve que tinha lá fora, e tinham mulheres que vinham falar das dificuldades que elas tinham com doenças dos filhos, quantos bebês elas tinham perdido e tal. E eu comecei a falar, Senhor, e Deus me amassou tanto naquele lugar, de aprender com tantas mulheres, histórias, e ver o testemunho delas. Aquilo foi tão bom para mim, para o meu crescimento. Eu fui encorajada toda terça-feira ali, através da vida daquelas irmãs e da palavra de Deus que era pregada fielmente ali toda semana. E aquilo foi tão bom para mim e creio que foi bom para elas também, porque a gente estava ali semanalmente juntas, né? Foi um encorajamento para mim muito grande. E a carta de Tito, aí que vocês abriram, né, esse capítulo da Bíblia, Paulo escreve para Tito uma carta de encorajamento, dando instruções para ele. Paulo era um pai na fé de Tito, tá? Tito era um jovem pastor e Paulo um pastor mais velho, encorajando esse jovem e dando instruções para ele, né? Falando, olha, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Tito é uma carta bem pequenininha. Se depois você quiser, tiver chance de ler essa semana, você, né, eu vou falar vários versos aqui, mas depois você pode continuar lendo em casa. Falou para Tito, ensine o que está de acordo com a sã doutrina, né? Por que ele falou isso? Porque, diferentemente do que estava sendo pregado ali em Creta, que era onde Tito tinha a igreja, né, que ele pastoreava, os homens estavam ensinando coisas erradas, tinham falsos mestres ali naquela região, ensinando uma outra doutrina, um outro evangelho. Paulo fala, não faça isso, permaneça na sã doutrina que você recebeu, que você aprendeu, né? E ele fala, eu coloquei você aí, né, para que você pudesse continuar esse ministério, fortalecer esse ministério. E aí ele fala assim, quanto aos presbíteros, né, ou pastores, bispo, depende da tradução aí, lá em Tito 1, de 5 a 9, que eles tenham essas características, constitui os presbíteros. Verso 6, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Verso 7, é indispensável que o bispo seja encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, não seja ganancioso, que ele seja o quê?
hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Desculpa, eu estou com uma versão diferente aí. Por que eu queria ler isso com vocês? Não é uma reunião de homens, não é uma reunião de presbíteros, mas é uma reunião de mulheres, e muitas aqui são mães. E a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos, para os meninos em casa. Por quê? Porque tem muito homem crescendo, menino, moleque de 40 anos, que está na casa do papai e da mamãe, que não tem juízo, que não é sensato, que não é amigo, não é justo, não é piedoso. Pelo contrário, ele é moleque, fica no videogame, não trabalha, não estuda, não ajuda em casa, é egoísta. Então, tudo que a gente vê aqui de adjetivo, você pode pensar ao contrário, né? E isso, gente, não está incomum, não. Está acontecendo cada vez mais. Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos. Tá? Eu já sentei, né, meu marido e eu sentamos já com o nosso filho de 14 anos, já tem um tempo, e vira e mexe a gente relê esse texto. Porque ele vai ser um pastor, um presbítero um dia? Não sei, pode ser que não, que ele seja um auxiliar da igreja, alguém que está lá, auxilia, que toca alguma coisa de repente, mas que não tem nenhuma, talvez, proeminência como um oficial da igreja, assim. Mas essas são características boas para todo homem ter. E quando que a gente ensina os homens a ser homens? Quando que eles podem começar a aprender isso? Quando eles são meninos. Porque depois que eles são homens barbados, fica mais difícil. E tem muito homem barbado por aí, que é moleque, porque foi muito mimado na infância. Porque a mamãezinha fazia tudo por ele. Ai, tadinho, né? Deixa que a mamãe arruma a sua cama. Ai, a mamãe leva o prato para você. Gente, para de fazer isso com os meninos. Deixa meninos ser meninos. Eu até escrevi isso esses dias aí na minha rede social. Bota o moleque para carregar coisa pesada, para consertar coisa em casa, para arrumar as coisas em casa, para carregar a compra do carro, para guardar a mala lá em cima no maleiro, para subir na escada. Bota ele para fazer coisa dentro de casa. Você não precisa esperar até uma certa idade. Se ele já tem 2 anos, ele já tem idade para fazer alguma coisa. Se ele tem 1 ano e pouco e ele usa fralda, ele consegue andar, ele consegue pegar a fralda suja dele e pôr no lixo sozinho. Claro, então você vai dando atividades e responsabilidade de acordo com a idade dele, com a capacidade dele. Tá? Por que é importante falar isso? Porque nós, mulheres, estragamos os nossos filhos. Muito facilmente a gente faz isso. A gente mima, aí você quer cuidar, mas aí a gente passa do limite. Cuidado com isso. Cuidado, porque às vezes a gente nutre esse cuidado demais. E aí esses meninos crescem só em tamanho, mas aqui, continuam moleques. E isso está sendo, como eu falei, cada vez mais comum. Os homens, eles têm responsabilidade demais. Pai tem responsabilidade de cuidar do filho, de ensinar isso daqui para o filho, de ser boa testemunha disso. Só que quem estraga o filho, geralmente, a mãe. Porque, tadinho, coitado, tem que esquentar comida sozinho? Deixa eu ir lá, vai esquentar para ele. Vai lá de manhã, filho, está na hora de ir para a escola. Gente, para com isso. Esses moleques sabem fazer tanta coisa no celular, bota esse celular para tocar lá às 6 da manhã, 10 para 6, 6:30, sei lá. Deixa o moleque acordar sozinho. Vai, se troca, se vira, recolhe a roupa do varal, bora lá. Tá? Isso serve só para menino? Não, serve para menina também. Mas por que eu tenho que falar mais do menino? Porque a gente tem um monte de homem banana hoje. Né? Vocês estão rindo? Porque é verdade. É verdade. Aí, o que acontece com o homem banana? Ele casa com a mulher superpoderosa. Né? E parece que é um match. Assim, eu estou saindo do tema, né? Não sei nem para onde eu vou mais. Mas vou terminar. Casa com uma mulher superpoderosa, que dela pode tudo, faz tudo. Ela cresceu para quê? Para não depender de homem. Né? Vocês foram criadas assim, não foram? Quem já ouviu essa história? Né? Se cresce, minha filha, estuda, ganha dinheiro para você não depender de homem nenhum. E aí a gente cresce o quê? Superpoderosa, a gente não quer depender de homem nenhum, nem de Jesus, porque a gente pode tudo. E aí é inversão de papéis. Você tem em casa o homem banana e a mulher rixosa, superpoderosa, que acha que pode tudo. Só que essa mulher superpoderosa, ela não cria um filho superpoderoso, ela cria um filho banana.
E aí, quer exigir depois e tal. Então, olha como a contradição desse mundo é enorme e a gente cai nessa mentira. A gente cai nessa falácia muito fácil. Então, cuidado. Mães, ensinem seus filhos. Abre lá em Tito, fala, meu filho, vem cá. Olha o que a palavra de Deus fala, como é ser um homem que é reto, um homem que honra ao Senhor. Vamos aprender junto? Pais, peguem essa responsabilidade também, ensinem os seus filhos, sejam homens assim. Não porque vocês vão ser pastores, presbíteros, oficiais, não, porque vocês não querem ser homens que honram ao Senhor em primeiro lugar. Então, essa carta é pequenininha, gente. Tem 3 capítulos. Se você sentar, você lê em menos de 10 minutos. Tá? Então, você lê devagar, você vai ler em 20 minutos, então. Mas você vai ler ela inteira e vai ter várias recomendações para a sua vida, no geral. Então, vai falar sobre líderes da igreja, vai falar sobre como os homens idosos devem proceder, como as mulheres idosas, né, ou aqui mais velhas, devem proceder, como jovens, né, mulheres jovens, os mais jovens da igreja, lá em Tito 2:6 fala sobre os mais jovens, até sobre servos, até sobre quem trabalha fora. Você trabalha fora, você tem um patrão, então você tem que agir dessa forma. Então, olha só que rico, né? Quanta riqueza que Paulo traz nessa cartinha aí. E aí ele encoraja também Tito a ser um bom exemplo para que o inimigo seja envergonhado sem ninguém ter o que falar dele. Fala lá nos versos 7 e 8 do capítulo 2. Tá? Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Como isso é importante. Antigamente, crente era bem visto. Falava assim, olha, eu vou contratar aquele pessoa ali porque é crente. Era sinal de que era uma pessoa íntegra, que ia trabalhar direito. Hoje em dia, você fala, é crente? Ai, melhor não. Melhor não, porque vai me dar trabalho, vai... Né? Olha que mudança, que virada. Né? Então, a gente tem que retornar para isso daqui, ó, para a integridade, ser irrepreensível, para que aí fora não tenham nada para falar da gente. Ah, Nathalie, mas a gente cai. Aí a gente se arrepende, pede perdão e a gente luta para ser o mais parecido com Cristo que a gente pode. Né? E aí, essa carta tão preciosa, eu queria muito recomendar que vocês lessem essa carta aí, de repente, até hoje aqui, né? E aí, o trecho que eu vou ler, né, que é de 3 a 5, eu costumo dizer assim, que esse trecho tem muita coisa, muitas características do que a gente chama de feminilidade bíblica. Tá? São muitos aspectos da feminilidade bíblica, mas não são todos. Por que eu tenho que dizer que não são todos? Porque, senão, a gente vai fazer uma lista, um checklist aqui, e vai começar a ticar. Ah, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Pronto, eu sou 100% feminilidade bíblica, né? Uma mulher 100% bíblica. E não é esse o meu intuito. Tá? Então, a gente não pode pegar essas características, pontuá-las e usar uma lista assim. E a gente também vê em outros livros da Bíblia outras características também. Então, isso é para a gente aprender, não é para a gente criar um manual, né, de feminilidade bíblica, que você tem que seguir tudo o que está ali. Não é nesse sentido. E hoje eu vou falar sobre feminilidade, vou citar, mas não é o meu enfoque aqui. Tá? Por que isso daqui não pode servir como um checklist para a gente? Porque se eu falar assim que a mulher só é verdadeiramente bíblica, né? Exerce sua feminilidade bíblica 100% se ela fica em casa. Quantas aqui trabalham fora? Ou trabalham, não precisa trabalhar fora, às vezes trabalha, né, home office. Então, vocês não são, já fora da lista. Né? Quantas mulheres não cozinham? Eu conheço várias mulheres, eu conheci mulheres que não cozinham, que compra comida, tal, fora da lista, né? Quantas que têm filhos? Ah, você não tem filho? Fora da lista. Então, assim, você vê, aí a gente vai acaba criando regras, né? Forminhas, assim, que daí todo mundo tem que sair igual. Se não for igual,
Não está certo. Só que essas forminhas a gente geralmente faz, elas de acordo com as características que o Senhor Jesus tem ou de acordo com as nossas características? Com as nossas, né? Porque é muito mais fácil eu gostar de pessoas que são parecidas comigo. Pega uma pessoa muito diferente e fala, não, é difícil, né? Aquela mulher não cozinha, não, ou assim, não consigo entender, por exemplo, pessoa que cuida de planta, né? Eu não consigo cuidar de planta, gente, tudo morre lá em casa, todas morrem. Eu falo, mas as crianças sobrevivem, então tá bom, né? Mas criar, eu comprei planta, eu tenho uma mudinha, eu falo, mas, meu Deus do céu, como que dá conta, né? Não vive nada lá em casa. Então, eu prefiro lidar com pessoas que também não gostam de planta, que tem planta tudo de plástico, né? Que parece mais comigo. Assim, só que eu não sou o padrão. É o meu Salvador que é o meu padrão. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pega a nossa régua e quer medir as pessoas. E aí, quem não é do meu tamanho não serve para mim. E aí, a gente vai criando os nossos grupinhos, né? Que eu falei lá no começo também. Então, o meu enfoque no estudo desse texto hoje é sobre o nosso papel como discipuladoras, como mães espirituais, como cuidadoras, como tutoras umas das outras, tá? Mulheres que discipulam mulheres. Vamos ler lá. Tito 2, a partir do verso 3, fala assim: do mesmo modo, quanto às mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Vamos ter aqui a palavra do Senhor. Eu recebo muitas mensagens de mulheres, né, pelo Instagram, de vários lugares do Brasil, falando, Nathalie, não existe uma mulher assim na minha igreja. Essa mulher mais velha, que é mestra do bem, que vai me ensinar, que me discipula, não tem ninguém assim na minha igreja. As mulheres da minha igreja não são confiáveis. Aí recebo um monte de coisa lá. E isso me entristece muito, né? Porque eu sei que parte disso é verdade e parte não é. Tem uns exageros aí também, né? Assim, eu conheço igrejas em que realmente é difícil, você espreme para sair uma mulher mais velha que está disposta a liderar outras, a cuidar de outras, a de fato visitar, a se interessar pela vida de outras mulheres, né? A gente tem muitas vezes programações de mulheres vazias, né? Que assim não tem a palavra de Deus, que é o nosso, que é firme, que a nossa fundação não está ali. São apenas reuniões que acontecem na igreja e daí tem uma oração, uma música, não sei o quê e tal, e rola lá as panelinhas e tal. E daí, gente, para ter uma reunião assim, você pode ter em qualquer lugar, não precisa ser na igreja. Você pode ter no clube, você pode ter numa livraria, você pode ter numa cafeteria, qualquer lugar você pode fazer uma reunião. O que a gente tem de diferente na igreja? O Evangelho. O que precisa ser ensinado sempre na igreja? O Evangelho. Então é errado ter uma reunião assim, bonita, com flor, decoração, lanchinho, cafezinho? Não, mas como eu falei ontem, isso é só um extra. O que é o principal? É a palavra de Deus. Quem que tem que crescer é a parreira, né? Que eu falei da treliça e da videira. Quem que está bonito é a parreira. A treliça serve, ela tem que ser firme, ela tem que ser forte para sustentar a parreira. Porque senão, se a treliça for fraca, a parreira vai para o chão. Mas se a treliça for linda, maravilhosa e a parreira for murcha, ela não tem serventia, né? Então essas coisas são boas, mas não é isso que tem que dar sustento para a gente. É o Evangelho do Senhor. Então, a gente precisa cuidar para que, então, a gente seja essa mulher mais velha, para que nós possamos servir de apoio para outras mulheres que precisam de um suporte, né? Então, por um lado, eu recebo essas mensagens de não tem ninguém aqui, que difícil, estou sozinha. Por outro, olha aqui, por outro lado, um salão cheio de mulheres sedentas, com vontade de aprender, que falam, não, eu quero aprender. Não, na minha igreja também não tem, mas eu estou aqui, eu estou me preparando. E eu quero ser essa mulher no futuro, né? A gente tem tido conferências cada vez mais assim, crescentes no Brasil afora, produzindo amadurecimento genuíno,
conhecimento das Escrituras. E eu louvo a Deus por isso. Graças a Deus por essas conferências e essas reuniões que têm acontecido, né? Então, meu conselho para você que está aqui, que de repente está numa igreja que não tem alguém, estude. Procure outras mulheres. De repente, você vai encontrar uma outra mulher que também tem vontade de ser aconselhada. Você fala, vamos caminhar juntas? Vamos crescer juntas? Vamos ler um livro juntas? Vamos estudar a palavra de Deus juntas? Porque daí uma pode dar suporte para a outra, né? E aí isso vai ser muito útil, porque você vai crescendo e você pode ir auxiliando outras mulheres também a crescer junto com você, né? E, de repente, alguma coisa difícil que você já passou, uma outra irmã está passando também, e você vai falar, vem cá, irmã, vamos conversar, eu já fiz isso daí, isso já aconteceu comigo, eu já caminhei por essa estrada e não foi boa, e eu estou vendo que você está caminhando por um lugar ruim, que não vai dar certo. Deixa eu conversar com você, vem caminhar comigo, vamos orar, né? Vamos crescer juntas, né? Ministérios online, eles podem ser uma grande bênção, e talvez você participe de algum ministério online, algum clube, alguma coisa assim, pode ser uma grande bênção para a vida das pessoas. Só que isso daqui, de estarmos juntas pessoalmente, isso é muito rico, é muito rico. Hebreus 10, versos 24 e 25, fala assim, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Não deixem de congregar. Como mulher é difícil de relacionamento, pode ser que você fale assim, eu não quero ir para a igreja, porque se eu for para a igreja, eu vou encontrar com a fulana lá, e eu prefiro entrar por uma porta e ela sair pela outra. Mas não faça isso. Vá se acertar com a pessoa. Vá pedir perdão, reconciliar-se com a pessoa, porque nós fomos criadas para estarmos juntas. Deus não criou só o homem no começo e deixou ele lá sozinho. E depois ele trouxe a mulher, porque eles precisavam um do outro, porque a gente precisa um do outro. Mesmo o nosso Deus é um Deus que se relaciona entre si. Ele é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que se relaciona entre si. Nós espelhamos a Deus nos nossos relacionamentos, nos relacionando umas com as outras também. Não despreze os encontros pessoais, os encontros que acontecem na igreja, que acontecem nas comunidades, em outro lugar. Não despreze isso, tá? Isso é muito importante para a gente. E aí, a gente, então, agora, voltando, né, para o nosso texto, mulheres mais velhas ou mulheres idosas, dependendo aí da sua tradução, né, são as mulheres mais experientes na igreja, na comunidade, tá? São as mulheres mais maduras na fé. Isso não significa, quando a gente lê aqui mulher idosa, você fala, não sou eu, está muito longe de eu ser idosa, né? Mas é você. Porque para alguém, você já é idosa. Não em idade lá, né? Hoje o idoso é considerado acima de 60, é isso? Enfim, não, está muito longe. Mas para alguém você já é idosa. Porque para alguém você já é a mulher mais velha, mais experiente, né? Às vezes a gente não pensa nisso, né? Eu demorei para pensar, para entender isso, assim, né, de que eu estava mais velha. A gente não se sente mais velha, né? Aí eu fui um dia numa loja de maquiagem, fui comprar uma base, aí a moça falou assim, senta aqui e tal, uma mocinha, né? Aí ela falou, como é que você gosta de base? Eu falei, eu prefiro assim, assim, assado. Ela falou, eu vou trazer lá. Daí ela veio e trouxe 3 para mim. Olha, essa daqui é boa porque ela hidrata e não sei o quê, a cobertura dela é média. Essa daqui é mais assim, assim, assado. E essa daqui é para pele madura. Aí eu pensei comigo, essa daí ela não vai usar em mim, né? Pele madura. Foi a primeira que ela pegou para usar em mim. Aí eu quase fui para trás, assim, quando ela veio com o negócio da base para pele madura, assim, né? Aí depois eu pensei, gente, ela tinha se apresentado, o nome dela era Rafaela, ela tinha 19 anos e estava fazendo faculdade, estava ali trabalhando, né? Uma moça bonita, trabalhava com maquiagem. E eu, na época, isso já tem uns 3 anos, sei lá, eu já tinha 42, 43 anos. Eu já tinha o dobro da idade dela, ou mais. Eu tinha a idade da mãe dela, porque depois ela me falou que a mãe dela tinha a minha idade. Então, para ela, eu era madura. Minha pele era madura. Mesmo eu não querendo que fosse, era.
Então, talvez você também esteja nessa idade da pele madura para alguém, né? Mesmo que você tenha 20 anos. Você vai encontrar meninas mais novas na igreja. E não só mais novas em idade, mas novas na fé, que você pode caminhar. Como eu falei do exemplo lá, de repente você passou por uma situação e você está vendo a outra passar. E você vai falar, não vai dar certo. Sabe, a gente às vezes entra num espiral que a gente não percebe, a gente começa a descer. Eu falo espiral para o inferno, sabe? Que você começa a fazer coisas e o negócio vai dando errado, mas você não vai percebendo, e você está rodando ali, você não vai. E alguém, quem está de fora, vai ver. E falar, irmã, não dá certo. Esse seu caminho não é caminho de vida, é caminho de morte. Eu já andei por essa estrada. Não é boa, não agrada ao Senhor. E você consegue, então, auxiliar essa irmã a sair desse espiral, né? Então, no nosso texto aqui, você não precisa se preocupar achando que você não está ainda nessa idade. É você. É para você. Não importa a sua idade. Esse texto é para você. Mulher mais velha, para alguém. Tá? E aí, Paulo começa assim, lá no verso 3, ele fala assim, do mesmo modo, tem título 2, 3, dá para por aí? Não sei se está... está aparecendo só para mim ali, não é para vocês, né? Desculpa. 2, 3, ele fala assim, do mesmo modo, ou semelhantemente, em algumas traduções, né? O que nos dá a entender o quê? Que algumas características que ele já tinha falado, ele está falando assim, ó, então, continuando, do jeito que eu falei antes, né? O que servia antes para os homens serve para as mulheres também. O que ele falou dos homens antes? Semelhantemente, do mesmo modo. Está lá no verso 2. Ele estava falando para os homens serem moderados. O que é ser moderado? Temperante, ter domínio próprio. Tratar, aqui, né, especificamente, está falando também tratar do seu apetite sob controle, apetite mesmo de comer, sabe? Não ser beberrão, porque a bebida era um problema lá naquela ilha, naquela região, em Creta, para aqueles moradores. Outro ponto, eles deveriam ser respeitáveis, ter uma reputação aprovada, dar bom testemunho, não ter motivo de ser repreendido, né, que é a característica do presbítero também, levar uma vida com seriedade, ser uma pessoa respeitável. Eles deveriam ser sensatos, ter uma vida equilibrada, com palavras medidas, controlado, que sabe governar bem os seus instintos e paixões, que também tem a ver com o domínio próprio. Eles deveriam ser sadios na fé, no amor e na esperança, ter maturidade espiritual. E, assim, fé, amor e esperança é a trilogia que resume o Evangelho no Novo Testamento, tá? A maturidade mostra o nosso relacionamento com Deus e com os outros. A nossa maturidade, sabedoria, vai ser mostrada quando alguma coisa acontece na nossa vida. Porque quando você é maduro e você sabe quando as coisas estão bem, é mais fácil, né? Quando acontece alguma coisa difícil, aí é que, de fato, a gente é testada na nossa sabedoria e nossa maturidade. Outro ponto que eles deveriam ser, e também serve para as mulheres, conduta reverente, reverentes na sua maneira de viver, cuidadosas, sérias, mostrando maturidade e vida exemplar. Não caluniadoras, tá? O que é não ser caluniadora? Não ser mentirosa, maledicente, fofoqueira. A palavra grega aqui para caluniadora, sabe qual é? Diabolos. O que isso te lembra? Florzinha? Diabo. Não seja diabolos. Olha que forte isso. Se alguém chegar para a gente e falar, olha, você está sendo um diabo, você vai se assustar. Mas é que o diabo é quem? É o pai da mentira. Nós somos filhas do diabo? Não. Nós somos filhas do pai da luz. Do pai que é toda a verdade, todo o amor. Quem que a gente tem que imitar? O nosso pai. Quem que a gente imita quando a gente é maledicente, fofoqueira, mentirosa? O inimigo. Tá? Isso é forte, mas isso tem que estar martelando na nossa cabeça quando a gente pensar em falar mal de alguém. Quando a gente pensar e entrar naquela rodinha, ai, você viu o que aconteceu com a fulana? Não, ó, eu só vou te contar que é para você orar por ela. Porque, ai, coitada, né? E aí começa. Eu falo, gente, isso não é círculo de oração, não. É círculo de fofocação. Porque no final, ninguém ora pela fulana.
Você só estava com vontade de compartilhar a última coisa que aconteceu com ela. Cuidado. Se a outra pessoa não está envolvida, não fala, guarda para você, fecha a boca, morde a língua. Não seja caluniadora, tá? Eu não sei se os filhos de vocês já tiveram piolho. Os meus tiveram, os 3 juntos. E a Nicole tinha 1 aninho só, não podia nem usar remédio e tal. E é um negócio horrível. Eu falo de piolho e começo a coçar a cabeça, né? E, assim, eu tinha que limpar o cabelo deles e eu sentia coçar meu corpo todo. Foi um negócio horroroso dentro de casa, aquele tempo, assim, né? E o Weber estava viajando. Era uma época que ele passava todo ano 1 mês fora. E ele estava fora, aquele mês inteiro. E eu sozinha com aqueles 3 piolentos lá em casa. Gente, que terrível. Que negócio terrível. Porque eu chorava, eu falava para ele, eu olho a cabeça deles, quem que vai olhar minha cabeça? Né? Porque eu sentia coçar. Graças a Deus eu não peguei piolho. Não sei nem como, mas piolho é igual fofoca. Que eu comecei a falar de piolhos, aí, ó, várias começam a coçar a cabeça. Né? A gente nem tem piolho. Espero que não. Se você tiver, fique longe de mim. A gente nem tem piolho, mas a gente começa a coçar. Porque fofoca é assim, é aquele negocinho que uma começa a falar e contamina a outra, e contamina a outra, e contamina a outra. E aí você vai ver, tá a roda inteira coçando a cabeça, né? Fazendo fofoca, dando trela à maledicência. A nossa língua tem o poder de discipular, de pregar, de dar boas novas, de elogiar as pessoas, mas também tem o poder de acabar com a vida de outras, acabar com a reputação das outras pessoas. Provérbios 18, 21 fala que é a morte e a vida no poder da língua. E é isso. A gente tem o poder de elogiar e o poder de acabar com a pessoa. Tiago diz que a nossa língua é fogo e é veneno. Então, por isso que a exortação de Paulo é tão pertinente aqui para as mulheres não serem caluniadoras, não serem maledicentes, não serem fofoqueiras, tá? A gente precisa cuidar disso. A gente, ao invés de usar a nossa língua para caluniar, a gente pode usar a nossa língua para elogiar, encorajar com palavras que transmitem graça. Efésios 4, 29 fala disso. Palavras que são graciosas, que edificam as pessoas. Nem sempre a gente vai conseguir falar só palavras docinhas. Às vezes a gente tem que vir com um puxão de orelha, né? Como eu falei no começo. Só que o puxão de orelha tem que ser seguido de encorajamento, da pregação do Evangelho, de falar, olha, você está fazendo errado, mas o certo é isso. Né? Eu vou caminhar com você, eu te ajudo, vamos mudar juntas. Enfim, então, isso tem que ser algo constante na nossa vida. Se você tem um grupinho de fofoca, que talvez você tenha, corta isso da sua vida. Corta pela raiz. Se alguém vem para você falar, irmã, está sabendo da fulana? Você fala, não estou e não quero saber. Parece grosso, mas é cortar pela raiz. É falar, fulana, eu não estou envolvida nessa situação, nem sei o que é, mas se eu não estou envolvida, eu não quero saber, eu não preciso saber. Vai lá falar com ela. Eu sou esposa de pastor, então, para mim, chega muita coisa. Ai, Nathalie, você deveria falar com a fulana. Eu nem sei quem é a fulana. Você que viu o negócio acontecer, vai lá falar você. Né? E, às vezes, vocês ficam bravas comigo, porque eu não consigo ser... Eu deveria, né? Ser mais paciente na hora de falar, mas, às vezes, não é mais rápido. Né? Preciso pedir, Senhor, sabedoria para falar com essas pessoas que vêm fazer fofoca para mim. E eu não consigo, eu falo, vai você, não está comigo, não é da minha conta, né? Quase assim. E a gente tem que aprender a ser assim, não ríspida como eu, mas falar, olha, eu não estou envolvida. Vai você falar com ela. Né? Mateus 18 nos traz um guia, né, de como a gente deve aproximar das pessoas que pecaram contra a gente ou de pessoas que estão pecando. Você vai lá, você exorta a pessoa, você leva ela ao arrependimento. Por quê? Muitas vezes, as confusões que tem na igreja é porque rolou fofoca, é porque o negócio passou de uma para outra, de outra para uma, e aquele telefone sem fio que vira uma bola de neve enorme no final. Né? Só que poderia ter sido resolvida no começo, porque foi entre uma e outra. 2 pessoas envolvidas. Não precisaria ter a 3ª, a 4ª, a 5ª, a 10ª. Então, se alguém tem alguma coisa contra você, se você tem alguma coisa contra outra pessoa, não envolva outros. O nosso intuito sempre tem que ser ganhar aquela pessoa para Cristo. Fazer com que aquela pessoa se arrependa. Ou, de repente, quem tem que se arrepender é você mesma. E você precisa ser exortada. Então, se alguém vier te exortar, não comece com, mas... Não.
ouça, pondere, ore ao Senhor. E, de repente, é você que precisa de arrependimento e pedir perdão para outras pessoas também. Então, cuidado com a língua, não sejam caluniadoras. Outro ponto que ele fala, não sejam escravizadas a muito vinho. Assim como os homens, a embriaguez era um vício que também iludia as mulheres, tá? Então, as mulheres que deveriam ter um papel exemplar, de mães na sociedade, de mães espirituais, estavam na manguaça, tá? Elas não deveriam deixar se dominar pelo vinho, mesmo sendo lícito ali naquela cultura, tá? Por quê? Coisas lícitas também nos escravizam. Coisas lícitas também nos fazem pecar. Às vezes a gente pensa, beber é ruim, porque, né, todos os malefícios e tudo mais. Só que isso daqui, ó, é uma coisa proibida? A gente usa com sabedoria? Também não. É um negócio que nos faz pecar. É lícito, mas muitas vezes não convém e nos domina. Então, cuidado com as coisas que são boas, que são lícitas, mas, por vezes, dominam o nosso coração e nos escravizam. Outro ponto que ele fala, sejam mestras do bem, cuidadosas na maneira de ensinar, de praticar o bem. Sejam professoras de coisas boas, tá? E aí, gente, não precisa ser num contexto formal, você fazer uma sala de aula, você dar aula na escola dominical, não precisa. É você ser professora de coisa boa, você propagar o que é bom, o que é reto, o que é certo, difundir né, através de encorajamentos, de encontros, pelo seu bom exemplo, pelo testemunho, pelo seu arrependimento. A gente mostra para as pessoas como Deus é bom, como Deus é amoroso. Quando a gente se arrepende, a gente fala, olha, eu estava errada, mas o Senhor me perdoou e eu quero pedir perdão também. Isso é tão bom, isso demonstra uma vida de mudança e testemunha para outra pessoa, tá? Do Senhor na sua vida. Esse tipo de discipulado acontece no dia a dia. Às vezes acontece na porta da igreja, acontece na hora do cafezinho, acontece quando você chama alguém para conversar na sua casa, né? E os dois lados aprendem, tá? Alguém pode abrir para mim, por favor? Obrigada. Então, sejam mestras do bem. As mulheres precisam ser mestras do bem para cuidar de outras mulheres, para ensinar com o seu testemunho. Nós vivemos num mundo que grita as suas mentiras, grita. E nós que sabemos a verdade, nós nos calamos, ou a gente fala muito baixo. Então, a gente vive num mundo em que a depravação, o pecado e o orgulho são estampados aí fora. E eles gritam as suas mentiras. Eles gritam direito da mulher. Eles gritam, a mulher pode abortar sim, matem bebês. Eles gritam isso. E a gente, ó, se cala. Só que eles gritam mentiras. E nós temos o conhecimento da verdade através da palavra de Deus. A gente não deveria se calar. Nós precisamos ensinar as nossas meninas, as nossas moças, os nossos meninos, qual é a verdade do Senhor, porque eles vão ouvir aí fora todas as mentiras que o mundo grita no ouvido deles todos os dias. Das 7 da manhã à 1 da tarde, às 3 da tarde, sei lá, que horas que eles ficam na escola, muitas vezes eles vão ouvir mentira, eles precisam estar preparados. Como é que a gente reconhece mentira? Conhecendo a verdade. Uma vez eu vi uma ilustração dizendo que quem trabalhava em banco, né, quem trabalha em banco, para identificar nota falsa, lidava com nota verdadeira o tempo todo. Então, tinha que saber a textura, olhar contra a luz. Hoje em dia, a gente não mexe muito com dinheiro, né? A gente perdeu um pouco disso, mas as notas... Então, tinha lá todo um esquema para saber reconhecer a nota verdadeira. Porque, quando vem uma nota falsa, a pessoa, na hora que ela pega, ela fala, opa, então, o toque está diferente, é falsa. Né? E aí tem que fazer os testes lá e depois comprovar. Como é que a gente descobre o que é falso? Conhecendo a verdade. A gente não precisa lidar com mentira para saber o que é mentiroso. A gente tem que conhecer a verdade, porque daí, quando vem uma mentira, o alerta acende. Opa, não é assim. Os nossos filhos precisam conhecer a verdade, porque quando eles ouvem na escola, olha, o mundo veio de uma explosão. Aí, daquela explosão, que ninguém sabe de onde começou, daquela explosão, as coisas foram se organizando e nós estamos aqui hoje. Eles vão falar, o quê? Não foi assim que eu aprendi.
Não é essa a minha verdade. Eu sei que às vezes é difícil a gente responder e defender a nossa fé em alguns ambientes, mas eles precisam conhecer a verdade. E a gente precisa conhecer a verdade para a gente ensinar. Ensinar a verdade para as nossas filhas, para não só filhas nossas que estão em casa, para as meninas da igreja, para as pessoas aí de fora, sermos boas testemunhas do Senhor, mestras do bem. Tá? A gente não pode testemunhar só, a gente não pode testemunhar de Cristo, discipular só pelo nosso testemunho. A gente tem que falar. Não dá para, parece que é óbvio, né? Não, eu vou viver e eu vou testemunhar só com o meu exemplo. Só isso não basta, irmã. Você tem que falar. Você tem que falar. Você tem que falar o que é verdadeiro. Você tem que repreender quando estiver fazendo alguma coisa errada, porque só achar que eles vão saber o que é verdade não acontece assim tão facilmente. A gente precisa proclamar as verdades do Evangelho, ensinar quem é Deus, quem somos nós, o que é esse bem que a gente ensina, quem que é o bom da nossa vida, que é o Senhor, né? Se somos mestras do bem, nós precisamos proclamá-lo. E a gente não pode viver da mesma maneira que Paulo repreende aqui, né, daqueles que viviam em Creta, ali no capítulo 1, que eram homens desobedientes, e ele fala para Tito tomar cuidado com esses homens, né? Homens desobedientes que negavam a Cristo, tá? Em Tito 1:16. Negavam a Cristo, né? Negavam seus atos, e eles eram reprováveis. Paulo fala, não seja como eles, e nós também não podemos ser como esses. O que as mais velhas deveriam ensinar? Quem são as mais velhas? Nós. Quem são as mais velhas? Nós. O que as mais velhas devem ensinar? Amar o marido e os filhos. E aqui ele não está falando só assim, fique em casa, não é nesse sentido. Tá? É ter uma afetuosa consideração mesmo, afeição, apego, um cuidado. Então, mulheres casadas, ensinem as mais novas a amar a sua família, a cuidar da sua família, a zelar por aqueles que são os mais importantes para ela nessa vida, nessa terra. Tá? Se você é solteira, tá? Ou mulheres mais velhas, ensinem as solteiras ao quê? Obedecer os seus pais, honra o teu pai e a tua mãe, cuida, aprenda esse mandamento, obedeça isso, cuide dos seus irmãos, seja uma mulher solteira, né? A gente não sabe por quanto tempo o Senhor vai te deixar solteira, depende da sua idade, hospitaleira, que serve outras pessoas com o seu tempo. Tá? Que serve outras pessoas com o seu dinheiro, se você trabalha fora. Tá? Então, cuide disso. Mulheres solteiras podem ser uma grande bênção na vida da igreja. Mulheres casadas, incluam as mulheres solteiras nos seus grupos, nas suas rodas de conversa. Elas são preciosas. Elas não são menos mulheres do que você porque ela não casou. De repente, uma mulher mais velha não casou ainda, né? São mulheres preciosas, fazem parte do povo de Deus. Cuide. Não tenha medo que ela vai estar perto de você, que ela vai roubar seu marido, porque, gente, isso acontece, tá? Tem gente que pensa isso, não vou chamar a fulana solteira. Não. Que besteira. É parte da mesma família. Junta, traz por perto, seja zelosa, cuidadosa. Ela pode, mulher solteira, disponha do seu tempo para auxiliar a igreja, para auxiliar as famílias, para se envolver com as famílias, para se envolver com as meninas mais novas. Não é porque você não é casada que você não pode ensinar as verdades da palavra de Deus. Pode e deve. Paulo nunca casou. Olha só que besteira que a gente faz de excluir os solteiros. Porque o solteiro tem que fazer grupo de solteiro. Por quê? É a mesma igreja. Não faz sentido. Então, junta, mistura. É assim o povo de Deus. Gente, olha para o nosso corpo. Nós somos formados só de olho? Só de dedo? Só de cabelo? Não. Cada parte tem um órgão, uma coisa diferente. É assim a igreja de Cristo. É assim que Cristo fala da sua igreja. Então, cuide das pessoas que são solteiras, né? Traga para perto. A gente precisa ter essa unidade no corpo de Cristo. Então, as mulheres mais velhas ensinam as mais novas a amar seu marido, amar sua família. Elas precisam ser sensatas,
Ter domínio próprio, que é citado de novo, foi citado na lista dos homens, é citado de novo aqui, porque tem que ser alguém que domina as suas paixões, ao invés de ser dominada por elas. Provérbios 25, 28 fala assim: como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Por quê? Uma cidade, no passado, ela tinha muralhas, ela tinha que ser protegida, para os inimigos não chegarem, não saquearem a cidade e tal. Hoje em dia, a gente não tem mais muro nas cidades, a gente tem muro nas nossas casas, nos nossos prédios, né? Por quê? Porque senão o ladrão entra. Às vezes, com o muro, eles entram, né? Então, o nosso coração precisa ter um muro. Para que serve o muro? Deixar o que é ruim de fora e o que é bom dentro. Então, o nosso coração precisa ter um muro, precisa ter esse domínio próprio, tá? A gente precisa ter barreiras no nosso coração para não deixar qualquer coisa entrar e para não deixar as coisas boas saírem. As mulheres precisam ensinar as outras a serem puras, a serem honestas no matrimônio, não dar lugar a desejo proibido, não dar lugar à luxúria, ao adultério, ter palavras que refletem humildade, graça, ao invés de palavras sujas, de orgulho. E aqui, eu sei que é uma coisa, vou fugir só um pouquinho, mas eu acho que é importante falar sobre mulheres mais velhas ensinarem mais novas. Está muito na moda aí de chá de lingerie para mulheres que vão casar. Gente, cuidado com isso. Não sei se vocês já tiveram desse. Graças a Deus, nunca fui convidada a participar, mas isso é um perigo. Sabe por quê? Porque não é só lingerie que rola. Rola um monte de outras coisas que são tão baixas e tão danosas para os casamentos. Não propaguem isso. Se isso chegar para você, aquilo que eu falei do mundo aí fora gritar suas mentiras, gritem as verdades de Deus. Falar, irmã, você não precisa disso. Ah, não precisa de lingerie? Desculpa os homens aí que vão ficar com vergonha, né? Não precisa de lingerie? Precisa de lingerie. Não precisa de todos os outros objetos que às vezes vêm junto com isso. Tá? Cuidado com isso, porque a pornografia ela tem invadido o mundo das mulheres de uma forma avassaladora. E tem levado muitas para esse cativeiro. E isso é uma coisa muito perigosa, que às vezes entra na igreja através desse chá de lingerie. É uma coisa tão bonita, né? Fazer e tal, para fulana que vai casar. Não faça. Tá? Faça um chá de reunir mulheres, de vocês se alegrarem com aquela irmã que está se casando, mas não precisa levar para um lado de devassidão. Ensinar também as mulheres a serem boas donas de casa. Não dê lugar à preguiça. Não dê lugar à preguiça. Use a sua casa como um ambiente de hospitalidade, de serviço, para cuidar de outras. Abra as portas da sua casa para receber, ensinar outras mulheres, para auxiliar mulheres mais novas. Mesmo você que tem criança pequena, que você vai falar, Nathalie, não dá. Não consigo. Consegue, dá. Dá. Você pode chamar alguém na sua casa. Ah, mas é uma bagunça. Arrume um pouco, a pessoa vai entender, né? A sua bagunça, porque você tem um monte de criança pequena. Mas auxilie como? Trazendo moças mais novas para a sua casa, para saber como é que você lida com seus filhos. Isso é tão precioso, gente. A gente ensinar as meninas mais novas a cuidar de criança. Parece uma besteira, né? Eu cresci trocando fralda, ajudando meus primos e tal, mas hoje em dia tem um número enorme de mulheres que nunca carregaram um neném recém-nascido. Nunca. Nunca trocaram uma fralda. Por quê? Porque estão ocupadas e nunca foram ensinadas, expostas a isso. Só que a gente está numa igreja, em grupos, em comunidades, que tem um monte de criança. Bota essa menina para auxiliar, para trocar uma fralda, chama ela na sua casa para passar uma tarde com você. Tá? Converse, né, com a mãe dela. Eu conheci meninas. Uma vez eu conheci uma que casou e ela tava eu, ela e a mãe dela, e ela falando, mãe, eu não sei limpar minha casa porque a senhora nunca deixou. A mãe, nunca deixei mesmo. Você era mole, você fazia devagar. Eu falava, dá licença, vai, eu faço. E fazia rapidinho. E é assim que a gente faz com os nossos filhos. Eles começam a fazer torto, passar a vassoura errada, lavar a louça pelo lado que você não gosta. Ela, dá licença, vai, você não sabe fazer. Você faz rapidinho. Só que eles nunca vão aprender, porque você sempre falou, dá licença, dá licença, dá licença. A menina casa, ela vem com essa história, mãe, eu não sei fazer porque a senhora nunca me ensinou. Isso foi um caso real, que aconteceu na minha frente. Um outro caso também que eu tive contato foi uma amiga, né? Ela estava para casar, e dentre as várias coisas que ela tinha medo, né? Temores, a gente estava fazendo conversas, assim, ela falou, Nathalie, eu tenho medo de ter filho. Eu tenho medo do parto, ela falou para mim. E eu tenho medo do nenê. Não sei o que fazer com o nenê. Eu falei, como assim?
Não, nunca carreguei o neném. Ah, eu estava grávida. Eu falei, minha filha, a Nicole vai nascer, você vai passar um dia aqui comigo. Trouxe ela para passar um dia comigo, trocar fralda e aquele caos do terceiro filho naquela casa e tal. E aí foi um negócio assim, um curso de choque na vida dela, né? Porque daí teve criança que pulou do sofá e caiu e machucou, o nenê chorando, gritando. Ela foi comigo buscar os mais velhos na escola, eu deixei ela no carro com a Nicole nenezinha, e entrei na escola. A hora que eu voltei, a Nicole estava vermelha de tanto gritar, chorar. Ela falou, ele foi meu pior pesadelo. Eu falei, que bom, né? Que aconteceu aqui e tal. E essa moça cresceu, passou. Mas assim, foi um tratamento de choque. E a gente precisa, às vezes, fazer isso, trazer e falar, vem aqui, vem passar uma tarde comigo, vem aqui me auxiliar a cuidar do meu filho. Meninas, vamos fazer um bolo hoje? Vamos. Sabe coisa simples que a gente aprendeu e hoje essa geração talvez não esteja aprendendo? Porque está passando, porque a gente tem dó, porque a gente faz mais rápido, por vários porquês. Porque, imagina, vai crescer para cuidar de casa? Imagina, não, minha filha vai ser muito mais. Né? Como se cuidar de casa fosse menos. Não é. É um trabalho sensacional. O maior presente que a gente pode dar para essa sociedade, a melhor maneira que a gente pode influenciar essa sociedade é sendo boas donas de casa, cuidando dos nossos filhos e preparando eles para esse mundo. Porque eles também podem ser faróis, são flechas, né? A Bíblia fala. O que a flecha faz? Ela fica aqui? Não, ela é lançada para longe, ela atinge outros lugares. É assim que a gente tem que preparar os nossos filhos. E não só filhos do ventre, de casa, tá? Filhos espirituais também. Preparar essas pessoas, lançar para longe, ensinar e trazer para perto. Às vezes são coisas simples. Você fala, imagina, ela sabe fazer isso. E às vezes eles não sabem. Eles não sabem. Quer ver uma coisa boba que minha filha, uns meses atrás, me perguntou? Ela falou, mamãe, de quanto em quanto tempo você troca a buchinha da pia de lavar louça? Aí eu fiquei assim, como assim? Ela, não, tipo assim, você espera, o que você faz? Eu falei, não, depende, né? Às vezes você olha para ela e fala, não dá mais. E às vezes passou 2 semanas e não dá mais, porque daí passou, às vezes são 2 dias e não dá mais. Né? Mas eu me toquei e falei, gente, é uma coisa boba de casa, eu nunca ensinei para a Bianca quando que você troca a buchinha na pia. Então, a bichinha acho que ia comprar a bucha em janeiro e usar até dezembro, né? Na pia da cozinha. A hora que estivesse se desfazendo, ia jogar no lixo e pegar outra. Né? Mas você vê, são coisas simples. E eu me espantei comigo mesma. Como que eu nunca ensinei isso para ela? Né? Mas a gente precisa ensinar algumas coisas que são óbvias. Ensinar essas meninas, ensinar esses meninos a servir. Isso é ensinar a servir. Chamar meninos e falar, olha, vocês viram que tem aquelas cadeiras ali, ó, que precisam ir para aquele espaço? Vocês podem pegar e colocar lá? Eles têm força, energia, têm perna nova, braço forte. Vai lá, vai carregar, vai fazer. Né? E a gente vai empurrando eles, treinando esses meninos e meninas a servirem a igreja e a família e a sociedade também. E aí, no Boas Donas de Casa, assim, Paulo não era contra mulheres trabalharem fora, não. Tá? Isso aqui pode ser um erro de pensamento aí. O que ele queria? Ele queria poupar que essas mulheres ficassem ociosas. Então, ele fala, ó, cuidem da sua casa, cuide da sua família, cuide dos seus lares. Porque mulher que fica ociosa e não está cuidando de outros, sai por aí, ó, fofocando, tá? Cuidando da vida alheia. 1 Timóteo 5,13, ele fala assim, além do mais, né, que Timóteo era outro filho na fé, outro pastor, ele fala assim, além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, que ele está falando das viúvas jovens, que elas tinham que se casar e arrumar família e tal, né, não ficar dependendo da igreja. Por quê? Elas aprendem a viver ociosas, elas andam de em casa, elas não ficam só ociosas, elas se tornam fofoqueiras, intrometidas, falando o que não devem. Está lá em 1 Timóteo 5,13. Paulo, então, dando instruções a Tito, provavelmente lembrou disso e falou, eu não quero que as mulheres lá da igreja de Tito sejam fofoqueiras, ociosas, intrometidas, igual lá da igreja de Timóteo. Então, bota essas mulheres mais jovens para casa de novo, para cuidar das suas casas. Elas precisam ser bondosas, investir na vida dos outros, ajudar, servir como Dorcas. Dorcas foi uma mulher discipuladora que ensinou através do seu serviço. Quando ela faleceu, as mulheres choraram pela vida dela. Por quê? Porque agora não iam ter mais vestido?
Não, porque Dorcas trabalhava na vida delas, servia essas mulheres. E outra coisa, mulheres também precisam ser sujeitas ao marido, entender o seu papel diante de Deus. O que é a submissão? Submissão não é você ser capacho, não é fazer tudo o que o marido quer, não é ficar quieta, não é uma mulher burra, incompetente, não tem nada a ver com isso. Tá? Então, entender o que é a submissão e poder explicar isso. As mulheres mais velhas, então, têm esse dever, tá? de fazer essas coisas aqui. Lá em Provérbios 7, é um texto longo, não vai dar para ler agora, mas se você quiser só abrir para acompanhar um pouquinho, depois você pode ler em casa. Lá em Provérbios 7, são conselhos de um pai para um filho. E ele está falando assim, filho, foge da mulher adúltera, foge da mulher imoral, foge da mulher que sai por aí à procura de um homem para trazer para sua cama. Foge dela. Sabe por quê? Essa mulher, o marido dela viajou. E aí, ela aproveitou que ele viajou, ela colocou roupas de prostituta e saiu pela cidade. Essa mulher seduz, engana e leva à morte aquele que cai na sua armadilha. Uma mulher assim não honra a Deus. E a gente precisa ensinar essas coisas para as meninas mais novas. A gente precisa ensinar essas coisas umas para as outras. Né? Nós precisamos dar exemplo nos nossos relacionamentos, falar, ser intencional sobre modéstia, sobre vida com Deus, sobre fidelidade. E temos que ser específicas em nossos exemplos, porque, como eu falei antes, a gente tem que falar. Porque só subentender pode levar ao erro. Né? E, em contraste com a mulher imoral, a gente tem a mulher sábia, a mulher que é valorosa, virtuosa, a mulher que é trabalhadora, que honra seu marido, que cuida dos seus filhos, cuida dos servos, cuida do estrangeiro, a mulher sábia que se veste de dignidade e é louvada porque ela teme o Senhor. Onde é que a gente tem essa mulher? Provérbios 31. E assim, lá Provérbios 7 eram conselhos de um pai para um filho. Provérbios 31, se você ler lá o comecinho do capítulo, são conselhos de uma mãe para um filho, falando, filho, deixa eu te falar, olha que tipo de mulher que você deveria procurar para ser a sua esposa. Uma mulher que faz assim, que faz assado, que investe, que compra, que vende, que cuida dos filhos, que, né, cuida das suas servas, que dá ordens, né, uma mulher que honra ao Senhor. E a gente precisa ensinar isso. Não que Provérbios 31, de novo, seja aquela lista, se você tem um cumprido disso daqui, você não é uma mulher virtuosa. Não é nesse sentido. Não é uma lista de compras, tá? Mas aqui a gente vê muita coisa de feminilidade bíblica também. Não é tudo. Só que tanto o Provérbios 7 quanto o Provérbios 31 são personificações da sabedoria, não são mulheres de verdade, tá? Não acho que aquela lá é a descrição de fato de uma mulher, não. É a personificação da sabedoria que nos dá um norte sobre feminilidade bíblica, mas que são conselhos muito úteis para a nossa vida, que honram ao Senhor. E aí, nós vemos, voltando para Tito, né, essas palavras que Paulo usa nessa carta para encorajar o jovem pastor, são palavras ligadas ao discipulado, ensinar, exortar, convencer, repreender, admoestar. Então, nós discipulamos pessoas quando nós ensinamos, quando nós mostramos o nosso viver piedoso, quando nós exortamos pessoas a ficarem longe do perigo do pecado, quando a gente repreende alguém que caiu e dá o braço e fala, vem cá, eu te ajudo, caminhe comigo, né? Quando a gente encoraja as pessoas a terem uma vida com Deus. E assim, irmãs, discipulado tem várias facetas, e na última palestra eu vou dar algumas dicas mais práticas. Só que todas essas facetas têm que apontar para o nosso Deus. Tá? E qual o propósito disso tudo? Qual o propósito das mulheres mais velhas ensinarem as mais novas, da gente proclamar a verdade do Senhor? Veja lá no finalzinho do verso 5. Para que a palavra de Deus não seja difamada. O que é difamar? Maldizer, divulgar fatos que são mentirosos, acabar com a reputação de outra pessoa. Isso é maldizer. Mas o nosso propósito não é maldizer, o nosso propósito é refletir a Cristo, refletir o seu evangelho, ajudar outras pessoas a serem mais parecidas com Ele. Quando a gente reflete a Cristo e leva alguém para caminhar mais próximo do Senhor, a palavra de Deus não é difamada. Tá? Paulo,
quando ele ensina aqui sobre as mulheres ensinarem umas às outras, ele sabe do que ele está falando. Ele fazia isso. As cartas que ele escreveu eram cartas de discipulado, de ensinar. Ó, você está fazendo isso de errado. Quando ele escreve para os Gálatas, misericórdia receber uma carta daquela de alguém, né? Que ele já chega falando, seus insensatos. Né? Mas tem outros que ele escreve assim, eu me alegro, louvo a Deus por vocês, e façam isso, façam aquilo. Paulo era um discipulador, e ele está discipulando Tito aqui, através dessa carta. Né? E nós também podemos ser discipuladoras que procuram outras mulheres, que as alcançam intencionalmente para ensiná-las. Tá? Nós podemos ser as mais velhas que ajudam as mais novas a testemunhar do que Cristo fez em suas vidas. Nós podemos ser mães espirituais que sentam com suas filhas e as encorajam, direcionam, né? E ouvem também. Uma geração que conta a história para outra geração. E, olha, ser mãe espiritual é uma coisa tão preciosa. Porque mesmo que você nunca tenha gerado nenhum bebê no seu ventre, Deus te dá a condição de ser mãe até o último dia da sua vida. Isso é tão precioso, porque uma mulher mais velha, de 80 anos, digamos, que biologicamente não tem mais condição de gerar, ela ainda pode ser mãe espiritual. E ela pode ainda estar gerando filhos para o Senhor, cuidando de pessoas, nutrindo. O que uma mãe faz? Qual o desejo da mãe? Ver o filho crescer, né? Falar, meu filho, que bonitão, forte, né? Saudável. É isso que a gente tem que fazer umas com as outras. Querer que a outra cresça espiritualmente, para que ela seja forte, saudável, e ela tenha filhos. E ela, intencionalmente, cuide de outras pessoas. Lembra, um dos objetivos do discipulado é que a gente multiplique, né? Que uma faça com a outra e com a outra. O discipulado na vida do cristão ele só tem sentido se ele aponta para Cristo. Então, a gente discipula não para fazer o que a gente faz, mas para fazer como Cristo fez. E caminhar com outras mulheres foi a maneira que Deus usou para me sustentar. Lá naquele frio de Michigan, lá aquela história que eu comecei, né? Que eu contei para vocês no começo, né? Poder caminhar com irmãs que me sustentaram através de dias difíceis, que me encorajaram, e é a maneira que o Espírito Santo do Senhor usa para nos exortar, para nos fazer crescer, né? Caminhar com outras, discipular outras, ser discipulada também, estar inserida no corpo nos faz crescer, amadurecer, e quando a gente observa o comportamento louvável, né, de outras irmãs. Então, irmã, como eu falei ontem, né, o nosso mandamento naqueles versículos de Mateus 28, de 18 a 20, é faça discípulos. Enquanto você segue trilhando a estrada, né, da sua vida, da fé, de perseverança, faça discípulos. Por onde você passar, traga pessoas para caminhar com você, fazendo discípulos, caminhando junto com alguém, para que vocês duas, ou vocês 10, sejam mais parecidas com Cristo a cada dia. Enquanto você estiver na porta da igreja, no parquinho, na escola, indo para algum lugar, traga pessoas que possam caminhar com você, converse intencionalmente sobre a vida no Senhor, sobre a palavra de Deus, né? Caminhe, discipule, sempre lembrando que o Senhor nos prometeu que Ele estaria conosco todos os dias, sempre, até o fim dos tempos. E saiba que a gente tem medo, né, de discipular, porque a gente acaba expondo muito da nossa vida. Mas isso não é ruim. Isso é bom, porque o Senhor nos molda, nos afia, né? O ferro afiando ferro, para afiar tem que estar muito perto, tem que estar junto. E aí, quando o ferro afia ferro, o que acontece? Sai faísca, esquenta, né? Arranca pedaço, mas, no final, são 2 lanças prontas, preparadas para o uso. Então, que Deus nos ajude para que a gente possa ser essa lança no final. E essa lança pronta, afiada e preparada, assim, 100%, só vai ser no último dia, né? Quando o Senhor voltar. Até lá, a gente vai estar se afiando. Então, que o Senhor nos ajude, né? E que a gente consiga, então, louvá-lo, abençoando outras pessoas e sendo abençoadas também através do discipulado. Vou orar encerrando, daí já passo para vocês. Pai, obrigada pela Tua palavra que nos exorta, que é viva em nossa vida, que nos encoraja tantas vezes, ó Deus. Obrigada porque a Tua palavra é viva em nossa vida. Que nós possamos sempre nos lembrar disso, lembrar dos Teus ensinamentos e viver essas coisas. Que essa palavra ensinada hoje
faça morada em nosso coração, frutifique, e que o Senhor ajude as minhas irmãs e também a mim, para que nós possamos discipular outras, caminhar com outras, auxiliar outras irmãs a crescer na fé, enquanto nós também crescemos na fé. Obrigado a Deus, porque é o Senhor que nos sustenta todos os dias, e nós cremos nisso porque o Senhor nos disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Em nome de Jesus oramos. Amém.